Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia e eu tenho comigo Adriel Gavazza. Fala aí, Adriel. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio. Estamos começando o 21º episódio do Falando em Cripto. Abri caixinha de pergunta no Instagram, recebemos algumas perguntas. Vamos pro pau. Quer comentar alguma coisa, Adriel? Já antes de começar ou vamos para cima já? Não, vamos que o Mata Vermelho, essa É semana, interessante, é bem Mata interessante a gente falar Vermelho. disso. A gente vai comentar algumas notícias ali, mas, gente, muita calma nessa hora. É a hora geralmente que o pessoal se desespera. É interessante se a gente pegar o repertório, o histórico dos episódios, nós já falamos de momentos de alta, topo histórico, agora estamos vivendo um momento de queda. É muito importante que o psicológico de vocês esteja bem, esteja tranquilo, que vocês pensem e foquem na estratégia de vocês, longo prazo, que tudo vai dar bom, que tudo vai dar certo, tá? Lembrem que quedas são oportunidades de compra. Ponto. Não se desesperem, tá? Beleza? Então vamos lá. Arthur Garim 00, Arthur Araújo, bodybuilder ele. Da hora, shape bom. Pediu para a gente comentar sobre NFTs. NFTs, token não fungíveis, como a própria sigla já diz. Ah, quer comentar uma coisa, Adriel, sobre NFT, com a parte mais técnica? Que depois eu falo algo mais. A gente já comentou algumas vezes, né? Mas é A gente já bom. comentou algumas vezes sobre NFTs, inclusive fica a dica para assistir os outros episódios, onde a gente fala um pouquinho mais. Mas NFT é um mundo, posso dizer que é um mundo à parte do mundo de cripto, né? Faz parte ali do convívio social de cripto, mas é um mundo totalmente diferente, né? Um conceito diferente, a ideia é diferente. Usa-se cripto para poder comprar e transacionar e tudo mais, mas é um mundo diferente, é um mundo à parte. Os NFTs hoje, eles vêm crescendo muito na parte de jogos, eles vêm crescendo muito na parte de artes digitais, né? Quadros digitais, como o Bored Ape, tem qual que é o outro lá? O Cyberpunks, um negócio assim. Cara, É, NFT, ser bem sincero, eu tô é. bem. Enfim. O, o, o Bored Ape é um dos mais famosos, né? É caríssimo, dá exclusividade a uma série de eventos e eventos sociais, festas que só quem tem consegue participar. Mas falando especificamente das oportunidades mais fáceis, talvez, de ganhar dinheiro ou de achar uma forma de ser lucrativo com o NFT é a parte de jogos, né? A gente tem, sendo o mais famoso é Axie Infinity. O Axie Infinity, para quem, se tem alguém ainda que não sabe que é Axie Infinity, é um jogo, sei lá, parecido com Pokémon, trazendo para a realidade, assim, do pessoal. E aí cada bonequinho, né, cada Pokémon daquele é um NFT, cada skin, cada poder especial, digamos assim, daqueles Pokémons é um NFT. E aí você pode fazer o que eles chamam de breed, né? Que é cruzar os Pokémons e aí dependendo das qualidades que os dois Pokémons que estão cruzando têm, do outro que vai nascer vale muito dinheiro. Todas essas características são únicas, né? São NFTs específicos. Então, você consegue transacionar aquilo dentro do jogo, você consegue comprar, vender. É um mundo aberto de opções. Então, NFT, como o Fernando falou, é token não fungível. Basicamente existe um daquele é, e as propriedades são únicas. E você transaciona isso usando criptomoedas. Alguns vão usar Ethereum, alguns vão ter outras moedas próprias para transacionar. E é mais ou menos isso. Não tem muito o que se falar de NFTs. A Vamos. gente já falou bastante. Sim, vou dar um resuminho aqui de 2 minutinhos. Algumas características do NFT em diferença com o Bitcoin, por exemplo. Uh, Imagine que isso aqui é um Bitcoin, não só na aparência, um Bitcoin. Eu tenho um Bitcoin, o Adriel tem um outro dele aí. Quais são as características desse Bitcoin? Ele é divisível, ele é multiplicável. O meu Bitcoin, se eu tenho um Bitcoin inteiro, o Adriel tem um Bitcoin inteiro, os dois são totalmente iguais, não são únicos. Qual que é a diferença para o NFT? Todo NFT, ele é único, e ele não é divisível, e ele não é ele não é somável que fala. É divisível e
enfim, ele não é uma coisa que você pode somar, você não pode pegar metade de um e somar, não pode. NFTs, para mim, eu já dei essa opinião aqui algumas vezes, eu vou dar mais uma vez. Para mim, hoje, o NFT é algo com valor extremamente subjetivo, porque muita gente vê valor nessas coisas, por exemplo, esses NFTs que dão acesso a festas, a clubes. Beleza, tem gente que enxerga valor nisso. Para mim, não tem valor. É uma coisa que não agrega ao mundo, não resolve um problema do mundo, digamos assim. Porém, eu enxergo que no futuro pode resolver muitos e muitos problemas. Eu enxergo que, por exemplo, os cartórios no futuro serão todos rodando, estarão todos rodando em NFT. Documentos serão todos NFTs. Então, seu passaporte vai ser NFT, a escritura da sua casa vai ser em NFT. Enfim, todos os documentos vão estar em NFT. Aí eu enxergo realmente uma utilidade e aquele propósito das criptomoedas que a gente sempre fala, resolve um problema do mundo. Então eu acho que aí os NFTs vão resolver um problema do mundo. Só que assim, ó, o mercado, as pessoas estão nem aí para minha opinião. Essa é a minha opinião. Tem gente que está ficando milionário com isso. Ótimo, legal. Tem muita gente que não foca tanto em criptomoeda e foca mais em NFT. Ótimo, é um mercado, é um mundo novo, maravilhoso. Só que o Adriel, por exemplo, pode pensar o contrário. Nós temos amigos que estão ganhando muito dinheiro com NFT, tipo, amigos próximos. A gente conversa todo dia em grupo. E lindo, só que assim, exige, inclusive a próxima pergunta já é em relação a isso e já vou emendar, tá, Adriel? O Rômulo, o Rômulo Oba, desculpa, Rômulo, se eu falei errado. Ele perguntou: jogos NFT, como analisar riscos, retorno, projetos? Esse é um ponto do NFT. Você tem que ter muito cuidado, porque justamente por ter esse valor subjetivo, tem muita, tem muita coisa que não tem valor, literalmente, que é só a gente tentando pegar dinheiro de pessoa que não está sabendo o que está acontecendo. Então é muito interessante. Então, por exemplo, Adriel, como que você faria hoje se você fosse entrar, por exemplo, o Axie Infinity? Vamos supor que o Axie Infinity não tá bombado como tá, fosse o começo do projeto. Como você faria para analisar, para ver os riscos e o retorno? Como que você faria para ver isso? A primeira coisa, como toda criptomoeda, por exemplo, e nesse sentido é muito parecido, eles têm um white paper, né? O white paper é onde eles falam sobre o projeto, é onde eles falam a ideia, o conceito, os detalhes, e aí não é técnico, né? Então, vale a leitura do projeto. E aí você consegue analisar, por exemplo, o que eles esperam entregar, o que eles esperam que aconteça com o jogo. Então, o Axie Infinity, por exemplo, a gente sabia que teríamos duas moedas transacionadas, né, através do jogo, que é a AXS e a SLP. A SLP ela é um token de manutenção do jogo, que só acontece dentro do jogo, tanto que tem um valor, um preço, né, muito mais baixo do que a XS. A XS é um token de governança. Então, primeiro ponto, olhe o white paper do jogo. Veja se esse jogo realmente é todo baseado em NFT, ou se ele tem parte dele que é baseado em NFT e parte que é baseado em outra coisa. Aí, nesse que é parte baseado em NFT e parte outra coisa, tem um jogo que se chama, não sei se é Mir ou Mira, né? É M-I-R, e aí tem um 4, o símbolo do 4 como se fosse uma mira, né? Hum. Esse jogo ele não é todo baseado em NFT, ele promete vir atualizações e tudo mais em breve agora. É um excelente jogo, tem um retorno financeiro muito bom, mas não é um jogo todo baseado em NFT. E também tem que ver o seguinte, como que é a jogabilidade desse jogo? Ele é acessível, ele é fácil de ser jogado, ele tem potencial para adoção, porque isso é o mais importante. Pode ser o melhor jogo da face da Terra, mas se ele não tiver potencial para adoção em massa, ele não vai fazer sucesso. Então o AXS, ele até contrariou um pouco as expectativas, porque era um jogo muito bom e tudo mais, mas a entrada inicial é muito cara, né, Fernando? Para jogar, para montar um time legal para você poder iniciar no AXS, você teria que gastar mais ou menos 600, 800 dólares para montar, né, um time razoável, decente para você poder jogar e ter um retorno financeiro. Então, a barreira de Ali, entrada era muito grande. só um parênteses nisso que o Adriel falou, não é só montar o time e deixar lá jogando, rodando, tá? Você precisa gastar horas para ter o Isso, retorno. Então, isso. o que eu já vi de gente falando, tá bom, eu vou colocar esses por exemplo, vou montar um time com $1.000 e vou deixar lá como se fosse uma renda passiva. Não, você tem que gastar boas horas por dia, para conseguir ter um retorno. O que eu já vi muita gente falando de que tá jogando, eu tenho um aluno da minha primeira mentoria que ele foi a primeira pessoa que me falou desse jogo, eu nem conhecia, depois começou a bombar. Hoje, para você começar a ter um retorno,
Por exemplo, você monta um time de $800, você precisa gastar pelo menos 2 a 3 horas por dia, todo dia, Isso, para ter um isso, retorno de 2.000 e poucos reais. Então, assim, isso. é muito importante que você saiba quanto vale a sua hora, porque às vezes não vale a pena você despender um tempo que você poderia estar produzindo, que você poderia estar estudando para isso. Não sou contra, gente, antes que me julguem, eu não sou contra. Eu acho que tudo que a pessoa quer fazer que tem um retorno que vai, ótimo, vai para cima. Mas para mim não valeria, não vale a pena despender horas que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar agregando, poderia estar produzindo para isso. Para mim não vale, mas eu conheço gente que hoje que vive de jogo. Eu conheço. Então não Bastante. julgo, sim, não, O não AXS, julgo, inclusive, existe escolinha, né? O sim. pessoal faz a escolinha de AXS. Tem um Mas aí, pessoal que tem tá, um. então, mas a escolinha, mas aí o cara tá ganhando dinheiro com a escolinha também, não só com o Isso, jogo. exato. Não, Beleza? exato. Exato. Mas o que eu quero dizer é que, assim, as possibilidades de ganhar dinheiro são tantas, né? Que existem escolinhas, inclusive. E aí, mas enfim, só para finalizar sobre como você analisa, então você olha o white paper, você vê, você precisa entender um pouco de jogo, né? Você precisa saber se tem a potencial para adoção, se tem potencial para adoção, beleza. E aí você tem que olhar quem é que está por trás, né? Quem é que está produzindo esse jogo? Como que é a estrutura desse jogo? Ele é um jogo muito centralizado? Ele é um jogo mais descentralizado? Ah, ele tem uma plataforma com boa performance sustentando. Ele está rodando onde? Na Ethereum? Está rodando na Solana? Está rodando aonde? Então, são coisas assim que você precisa analisar para saber se no longo prazo aquele jogo vai te dar um bom retorno. Tem um site muito interessante que se chama Play to Earn. Nesse Play to Earn, ele tem a lista de todos os jogos em NFT que estão lançados ou que estão para serem estão para lançar. E aí você consegue pegar uma série de informações. Você consegue já clicar lá direto no jogo, vai direto para a informação oficial daquele jogo. Então, vale a pena conferir esse site, Play to Earn. E, enfim, são esses três pontos que eu diria que são primordiais para você A, a própria avaliar. Gala, né? É um projeto legal para você pensar em jogo, né, para o futuro, né? Lembrando que a Gala é a plataforma e depois terão os jogos dentro da Gala. Não lançou nenhum jogo dentro da Gala ainda, né? Já tem alguns joguinhos rodando dentro da Gala, Mas mas que dá para converter em dinheiro ainda eles não, né? estão, acho que eles estão em desenvolvimento, se eu não me engano, ainda. Teve uma conferência esse final de semana da Gala, né? Eu vi que o pessoal postou Uhum. É. a conferência. Enfim, Rômulo, eu acho assim, como o André falou, tem todos esses stepzinhos, vai no white paper do projeto, vê a equipe, vê o que ele promete. Só que assim, ó, eu gosto de procurar defeito, tá? Quando eu vou ler o white paper, eu procuro defeito, eu procuro Isso. concorrentes, eu procuro se o que prometem realmente é palpável, porque às vezes o cara enfeita tanto o pavão que fala, mano, isso aqui é impossível, É. não tem como fazer. Então, analisa e seja o chato. Não vai só lendo, nossa, que legal. Não, vai para ser o chato. É a forma de você ver se realmente é bom ou não, esse projeto. Tem muito jogo em NFT que já nasceu e tá para morrer já. Então, é muito interessante Tem, você. tem jogos em NFT, inclusive, que você precisa contar muito com a sorte. Você não basta ser bom no jogo, você precisa ter sorte. E aí eu já não gosto, entendeu? Porque foge, vira meio que aposta. Né? Não depende tanto só de você. Inclusive, vou dar a dica aqui de um jogo que vai ser lançado ainda, que é um ótimo projeto para comprar pro longo prazo, é o jogo Star Atlas. É, eu acho que foi o Felipe que me mandou. O Felipe da nossa mentoria, ele me mandou, Aham. pediu para olhar o projeto, analisei o projeto e realmente é muito bom. E o projeto ele tem algumas duas ou três moedas diferentes, se eu não me engano, e a Star Atlas Polis, que é a moeda que eu indicaria o pessoal a comprar, porque aqui vai ter, é de governança do jogo, né? Seria como se fosse a XS do X Infinity. E então fica a dica para quem gosta de jogo, Star Atlas, deem uma olhada, tem bastante potencial. É, é um jogo assim, a jogabilidade promete ser muito boa, a adoção do jogo acredito que será muito boa e inclusive é um projeto que eu já comprei pro longo prazo. Muito bom. Ah, vamos seguir aqui. Temos uma outra pergunta do Cícero Aguiar. Cícero Aguiar. Ele perguntou sobre smart contract no Bitcoin. Off gravação, eu e o Adriano, a gente conversou sobre isso. E nós chegamos num consenso que, ok, agora com o Taproot isso pode vir a acontecer, mas nós não vemos sentido
nisso. Eu acho que o que serve para uma coisa serve para uma coisa, o que serve para outra coisa serve para outra coisa. Além do custo, beleza. Tem muita gente que pode falar, mas o custo na Ethereum é muito alto para você rodar qualquer coisa. Ok, não tem só a Ethereum, tem a Solana. Eu ia falar tem a Cardano, mas não vou falar tem a Cardano. Tem a Solano, por exemplo. Tem a Então, Vax, tem um monte, não precisa ficar preso uma coisa. Eu acho assim, é o que pode vir agregar, pode mostrar que a rede serve para bastante para coisa. Binance, né? Não, sinceramente, não vejo por quê. Acho que vamos focar no Bitcoin, no que ele realmente serve. Ele serve para ser o dinheiro descentralizado e tudo mais. É. Foquemos nisso. Eu acho que querer usar para muita coisa também, não vamos sobrecarregar mais a rede com uma coisa que vai deixar a taxa mais alta. Né? Se começar, todo Eu, mundo começar a rodar smartphones no Bitcoin, a rede vai ficar mais sobrecarregada, vai ficar mais cara para transacionar. Né? eu, não, eu particularmente, eu acho que o Bitcoin ele é uma exceção a todas as outras criptomoedas. Primeiro, não só porque ele veio primeiro, porque ele, né, é o principal, mas é o que você falou. Ele foi feito para uma finalidade. Aquela finalidade é ser um dinheiro honesto, é ser um dinheiro descentralizado, é a proteção que hoje a gente pode usar, a proteção de capital, enfim. Então, eu nem gosto de imaginar muito ficar mexendo, colocando funcionalidades dentro do Bitcoin. Tem outros projetos que são específicos para isso, que funcionam melhor para isso, então, e sinceramente eu nem sei te falar muito, como que é o nome dele? Esqueci, Fernando? Cícero Aguiar. Cícero. É, é que eu sou péssimo com nomes, peço desculpa. Ele esquece o meu É, nome de vez em quando, tá, gente? Só para O Cícero, então assim, eu também, eu nem, eu sei que com a atualização do Taproot veio a possibilidade de rodar contratos inteligentes dentro do Bitcoin, mas eu nem me aprofundei porque, como a gente falou aqui agora, para a gente não faz sentido. Então, eu não vou gastar minha energia e tempo para olhar uma coisa que eu não vejo sentido nela. É, pode ser mais para frente que eles se tornem uma coisa mais comum, pode, mas por agora eu nem sei te falar em detalhes técnicos porque para mim não faz sentido. muito bom. Muita gente pode pensar que, tipo, mas como já é uma rede financeira, já seria bom rodar lá, porque aí o dinheiro. Ok, só que aquilo que eu falei antes, poderia comentar. Vai sobrecarregar mais ainda a rede, que tem aquele nosso problema que a gente já comentou no último episódio de escalabilidade, no trilema da blockchain. Então, lembrando que os blocos são minerados a cada 10 minutos. Então, é um smart contract que não vai rodar tão rápido. Hum, tenho o meu pé atrás. De novo, vamos deixar o arroz, o É, arroz para arroz, o feijão para feijão, a carne para carne. Calma. eu gosto de pensar o seguinte, cara, se aquilo foi feito para uma finalidade e ele está funcionando muito bem daquele jeito, deixa ele do jeito que ele está, entendeu? Tem outras opções para você, melhores para você usar a Smart Contract? Tem, então usa, sabe? A própria Binance Smart Chain, que hoje para mim é uma das melhores em termos de Smart Contract, tá aí, tá à disposição, a Solana, enfim. Então, para mim não faz muito sentido. Gente, hoje nas perguntas eu acho que o Adriel vai ser o cara que mais vai falar, porque como é a parte de programação, é a parte que ele, né, que ele mais manja, então vamos lá, o Gabriel Lacatos mandou assim: programação no mundo cripto, linguagens utilizadas, vagas no mercado de trabalho. Antes do Adriel comentar, eu já comentei aqui algumas vezes que eu tenho um amigo que ele hoje trabalha só com desenvolvimento de NFT. Ele estava viajando, ele estava em Dubai, ele já voltou, então eu vou conversar com ele amanhã para ver se ele consegue vir no episódio de semana que vem, para ele mostrar e falar a visão dele, de quem está vivendo isso, né, 24 horas por dia, trabalhando com isso, enfim. Vamos ver se ele consegue vir semana que vem. Se não, ele vem o mais rápido possível, prometo. Ele é bem brother meu. Mas vamos lá, Adriel. Programação no mundo cripto. Quais são as linguagens utilizadas? E você está por dentro de como estão as vagas no mercado de trabalho? Cara, as vagas específicas para quem trabalha com cripto ou com blockchain, eu não tô, mas eu posso falar no geral, em termos da blockchain, por exemplo, da adoção da blockchain e, consequentemente, das vagas de trabalho que surgem com isso. Falando especificamente sobre blockchain, a gente tem blockchain para diversas finalidades.
diversas empresas privadas e órgãos públicos já estão usando blockchain para uma série de coisas, né? O próprio Banco Central usa blockchain, o governo canadense usa blockchain, a IBM tem a própria blockchain dela, a Microsoft tem a própria blockchain dela, e com isso, com essa demanda crescente, a demanda por profissionais que entendam de blockchain também aumenta. Em termos de linguagem de programação, por exemplo, para projetos específicos, tirando a Ethereum, que tem a linguagem própria, né, que é a Solidity, eu não lembro a pronúncia agora, que é uma Vai, linguagem... vai, você não é o cara do inglês que não vai, não, tem que saber. Pode ser Solidity, pode ser as duas. Mas, enfim, a Ethereum tem uma linguagem própria, então é o que até muita gente reclama, porque acaba atrasando muitos projetos, porque tem que encontrar pessoas que entendam a linguagem. Se elas não entendem, tem que treinar as pessoas para isso. E é uma linguagem, digamos, bem diferente do que a gente tem no mercado. Já as outras plataformas que vieram, né, as outras blockchains, elas já não têm esse problema, porque são linguagens mais comuns, mais usadas. Então, você vai encontrar linguagens de programação que todo mundo que é programador está acostumado a lidar, o que facilita para o mercado de trabalho. Mas eu acho que vai ter uma demanda muito crescente de necessidade profissional para isso, porque hoje, com o advindo também do metaverso e tudo mais, vão exigir-se profissionais que tenham noção dessa área. Eu acho que vale a pena a programação no nível geral, seja para blockchain ou não. A realidade do Canadá hoje, por exemplo, é que o programador ele basicamente escolhe a empresa que ele quer trabalhar. As empresas brigam pelos caras porque não tem, literalmente não tem profissional suficiente para trabalhar. E os caras levam até quem não fala inglês, cara, para você ter noção. Tipo, não, senta aqui, programa, tá ligado? Inglês você vai aprendendo depois. Mas eu acho um mercado muito promissor. Então, hoje, por exemplo, o Banco Central, não, o Banco do Brasil até anunciou a início de operações no metaverso, cara, que também eu não entendo, porque não faz sentido na minha cabeça Estado se enfiar nisso, mas enfim, falando de oportunidades, né? Então, é um mercado crescente e acredito que vai ser mais crescente ainda. Falando não na parte de programação, tá? Falando na parte de vagas em geral. Vagas na parte financeira, parte de, enfim, na parte de corretoras e no geral. Pessoal do Brasil, a Crypto.com tá indo pesado para o Brasil. A Coinbase tá indo pesado para o Brasil. Binance tá indo pesado para o Brasil. Então, assim, fiquem atentos. Se vocês querem trabalhar com isso, querem viver de cripto, literalmente, fiquem atentos às vagas dessas empresas. Elas geralmente anunciam no LinkedIn, tá? Então, é muito importante ter um LinkedIn bem feito, bem estruturado, bem organizado, porque vai ter muito headhunter procurando pessoas para trabalhar nessa área. E se você não é da área de finanças e tudo mais, mas for entusiasta de criptomoedas, em especial Bitcoin, essas empresas querem você, tá? Elas preferem, às vezes, muito pessoas que já entendam o mercado cripto e só treinem no resto do que o contrário. Porque se você não confia no mercado cripto, pode ser que você não sirva para essas empresas, tá? Eu falo porque eu tenho uma grande amiga que é gerente da Coinbase europeia, então ela me fala dessas coisas, ela fala que na entrevista ela avalia muito se a pessoa em si ela vive o mundo cripto, ela entende a razão de existir do mundo cripto. E o resto é empresa de treino. São empresas, são empresas listadas na bolsa. A Coinbase é listada na bolsa americana. Então, te treinar por 10, 12 semanas não é problema. Você tem que ser alguém que vai produzir para eles e vai gerar valor. Então, se vocês realmente querem viver disso e querem estar imersos nesse mundo, mantenham o LinkedIn de vocês atualizados, coloquem alguma coisa de criptomoedas lá para atrair para vocês os headhunters. E eu, por exemplo, Então, essa minha amiga. Pode falar, Adriano. não vai, pode falar. Tá Eu, por terminando. exemplo, essa minha amiga já me chamou para entrar na rede da Coinbase aqui da Europa, mas na parte de cliente. Ela fala, como você gosta muito da parte de cripto, seria legal você ser do saque, você conversar com os clientes, você montar campanha, você não sei o quê. Eu falei, eu não tenho paciência. Eu gosto de ensinar, mas se o cara me liga e fala, ou sei lá, entra em contato e fala, ô, fiz uma transação, reverte aí. Eu falo, filho, não tem como, é blockchain, parça. Então,
eu conheço a minha limitação, eu não tenho paciência com gente que não sabe o que está fazendo. Ainda mais no mundo cripto. Tipo, é meio controverso, porque eu gosto de ensinar, mas não tenho paciência para com quem não quer aprender. Esse é o ponto. Se você quer aprender, eu fico 3 horas com você te ensinando. Mas se você não quer, aí eu te mando a merda. Então, por isso que eu não sirvo para esse tipo de vaga. Mas se você quer, cara, de verdade mesmo, e não acho que tá tarde, eu sempre trago esse ponto. Começar a estudar sobre blockchain agora, em 10 anos, tu vai poder escolher os melhores empregos do mundo, de verdade. Cara, Se você, pode falar. eu penso, falando em linguagem de programação, por exemplo, quem entende programação, o COBOL, ele é uma linguagem, uma das linguagens talvez tão antiga quanto Assembly, por exemplo. Assembly é a primeira, se não me engano, a primeira linguagem, uma das primeiras linguagens de programação, e COBOL veio logo ali junto, né? COBOL é usado até hoje nos bancos, nos metaframes dos bancos, porque funciona, é estável, é um caralho para programar, para debugar problemas, mas funciona. E aí quem hoje trabalha com COBOL ou está nascendo, ou está nascendo ou está morrendo, entendeu? É tipo assim, quem trabalha com COBOL ou a pessoa acabou de nascer ou ela está morrendo. E a blockchain, cara, ela vai ser mais ou menos assim. Inclusive, a gente trouxe um episódio aqui, o Rossello, né? E o Rossello, ele é programador e o Rossello um dia decidiu que ele queria entender blockchain e se tornar um especialista em blockchain. Hoje é especialista em projetos na área, né? É um episódio legal para você escutar. Mas falando sobre as linguagens de programação, tirando o ITIR, né, que tem todos, como eu falei, elas são basicamente as linguagens que você vai encontrar no mercado. Java, C++, Python, Ruby, que outras aí que eu posso falar agora? Mas, enfim, são essas linguagens que você vai encontrar no mercado. Então, para quem entende programação, já está, tipo, bem avançado, sabe? É só juntar o que você já sabe de programação com o que você vai aprender de blockchain, vai aprender sobre o mundo cripto. E como o Fernando falou, as oportunidades estão batendo a porta. Isso aí. Essa foi a nossa última pergunta, que recebemos só 4 hoje, semana passada a gente recebeu 9. Mas também, eu quero comentar 2 notícias, deixa eu até sentar direito agora. São 2 notícias bem legais que eu quero trazer aqui para nós. Deixa eu só abrir aqui. Ai, Deus. Vamos abrir aqui. Zoom, share screen. Primeira de todas, hoje nós alcançamos uma marca muito interessante no Bitcoin. 90% de todos os Bitcoins foram minerados nessa segunda-feira. Foi alcançado a marca de 90% dos Bitcoins. E talvez, se você não tiver informado, não conhecer o mundo cripto, deve passar pela sua cabeça. Pô, só faltam 10%. Sim, só faltam 10%, mas pelo efeito do halving, a mineração só vai acabar em 2140. Então, falta pouco, mas falta muito, se você olhar para uma ótica mais, né, abrangente. Em contrapartida, isso mostra para a gente que é aquela velha máxima. A demanda vai aumentar e a oferta está ficando cada vez menor. O que vai Isso acontecer com o aí. preço? Lua. É. Então, 120 atentos. mil, daqui a pouco. Cara, eu não vou ficar tentar fazer previsão, não, porque eu sou o cara que vai contra isso. Longo prazo, gente, foca no longo prazo, foca no longo prazo. Então, assim, 90% dos Bitcoin já. Então, não quero daqui a um tempo ninguém falando, pô, mas eu não sabia. Porque justamente quando tiver 120 mil, vocês vão estar falando, puta, eu devia ter comprado mais a 45, a 49, a 50. Então, gente, educação. Aproveitando a brecha, nossas vagas na mentoria estão abertas com preço de 2021 para a turma de janeiro. Lá você vai aprender tudo que você precisa para justamente conseguir focar no longo prazo. Você vai aprender como montar um orçamento saudável, para você não precisar ficar, se acontecer alguma emergência, vender os seus investimentos para cobrir a emergência. E o mais importante de todos, você vai entender o porquê os fundamentos têm que estar na cabeça, na sua cabeça, e como não deixar o psicológico abalar nessas quedas, e começar a encarar essas quedas como oportunidades de compra. Eu sou
pessoa errada para falar disso, né? Porque eu e o Adriel, a gente montou a mentoria, mas nós, graças a Deus, estamos com 100% de satisfação com todos os clientes. E fica aqui, se você entrar em contato com a gente e se interessar pela mentoria, fizer e não gostar, eu me comprometo a devolver 100% do dinheiro que você investiu. Dinheiro de volta. Dinheiro de volta 100%, tá? Então, fica o alerta com essa notícia aí. Faltam só 10%, tá? A demanda vai ficar cada vez maior, a demanda por Bitcoin fica cada vez maior dia após dia, e a oferta está cada vez menor dia após dia. Então, se toquem, pessoal. E para complementar essa notícia aí, Fernando, se você abrir uma outra ali, acho que foi uma das últimas que saiu agora, acho que foi a primeira lá em cima, do hold ali. Envio de Bitcoin para corretoras alcança mínima de 1 ano. O envio de Bitcoin para corretoras do mercado alcançou a mínima dos últimos 13 meses, mostrando que os detentores das moedas não estão dispostos a vender no mercado. Então, ao mesmo tempo que a gente já minerou 90% dos Bitcoins, a gente está vendendo muito, a gente está vendendo, né? Tem muito mais pessoas hoje segurando, né? Fazendo hold do Bitcoin, não vendendo. O que muda completamente o perfil de investidor que a gente tinha alguns anos atrás para o que a gente tem agora, né? Então, essa é uma métrica muito interessante porque mostra para a gente que realmente, olha, as pessoas não estão assustadas, né? Quem está comprando, quem entendeu o negócio, não está assustado. Os caras estão enchendo os bolsos. Então, vale a pena casar as duas notícias. E Vale para muito a agora, pena, vale muito a pena, e isso mostra aquilo que a gente sempre fala, né? Que até tem a próxima notícia que eu quero comentar é sobre o super ciclo. Nós que somos holders, que pensamos no longo prazo, nós estamos aportando mais, nós não estamos vendendo. Os institucionais não estão vendendo e não vão vender por um bom tempo. Então, assim, a oferta vai ficar cada vez menor, tá ficando cada vez menor e a demanda cada vez mais alta. Essa notícia só reforça com dados, né? Não com achismo, com dados. Então, gente, 1 mais 1 é igual a 2. Acho que a esses gente não dados, precisa. se você quer saber, como é que dá para saber esses dados? São análises on-chain, né, Fernando? São É, análises que a gente direto consegue da ver. blockchain. Nós conseguimos ver ali, por exemplo, na análise on-chain, alguns indicadores, a gente consegue ver se os mineradores estão vendendo o que eles estão produzindo ou se eles estão holdando. A gente consegue ver se as exchanges estão vendendo ou se estão mais segurando. Nós conseguimos ver se os novos holders estão segurando ou se estão vendendo. Como a blockchain tem a gente tem livre acesso aos dados da blockchain, nós conseguimos ver exatamente tudo o que acontece. Isso, inclusive, é um dos fundamentos do Bitcoin. Ele é Transparência. pseudonônimo, é pseudonônimo, porém ele é transparente. Você consegue ver tudo que acontece dentro da rede. Então, através desses dados que a gente consegue pegar na blockchain, nós conseguimos colocar tudo isso nos indicadores. Então, gente, 1 mais 1 é igual a 2, tá? A outra notícia que eu quero falar, que eu queria mostrar aqui, Binance, aqui. Porque nós já falamos aqui em alguns episódios que esse ciclo do Bitcoin é diferente. Só um parênteses para quem não sabe o que é ciclo. A cada 4 anos acontece um halving no Bitcoin, onde na rede do Bitcoin, onde a recompensa para os mineradores cai pela metade. E nós já estamos numa recompensa de 6,12, que já é baixa, se a gente parar para pensar com o começo, que era de 50 Bitcoins por bloco minerado. E esse ciclo vem sendo diferente por vários fatores, inclusive pelos institucionais. Porém, nós temos uma outra coisa agora, que são os próprios mineradores. Essa notícia eu vou ler para vocês e depois a gente vai comentar. O título é Super Ciclo. Mineradores de Bitcoin estão criando um super ciclo? Se houver um super ciclo, pode ser apenas se a infraestrutura acompanhar a nova demanda. Mas o Bitcoin não mudou muito desde há 4 anos. Vou ler a notícia para vocês que vale a pena essa aqui, tá? É dezembro e ainda não houve uma explosão no preço do Bitcoin, como o Plan B tinha planejado, né? Era para estar em 100 mil dólares já, né? E parece um pouco improvável que haverá uma neste mês. Muita coisa pode mudar. No entanto, com esse tipo de movimentação, geralmente acontece. Aliás, com esse tipo de movimentação. O cara escreveu errado aqui, né? Geralmente acontecendo em um período de euforia de 2 semanas. Mas a falta dela levou a uma nova teoria, o super ciclo. Realisticamente, ainda existem 3 possibilidades. Uma alta nos preços acontecerá. Quando o preço do Bitcoin voltar a cerca de 70 mil, teremos um topo duplo,
e então o super ciclo, que é aí que o pessoal está prevendo que o Bitcoin vai estourar. Só não sabemos ainda quando isso acontecerá. Enfim, daqui a gente já não precisa mais comentar. Mas o que está acontecendo? A gente não sabe ainda se os mineradores estão. A gente sabe, mas não sabe a intenção disso. Se os mineradores estão querendo realmente criar um super ciclo ou se o mercado ainda não está confiante com esse. Com o que vem acontecendo com o Bitcoin, porque querendo ou não, como esse ciclo é novo, não dá para você se parear com o que aconteceu nos últimos dois. Então, tem essas teorias que talvez ou os mineradores estão causando isso, ou realmente é o mercado que não tá sabendo analisar o que está acontecendo. Lembrando, gente, não é todo mundo que consegue ter essa visão dos institucionais que a gente fala para vocês sempre, que tem essa consciência do hold. Então, tem muita gente que está no Bitcoin único e exclusivamente pelo lucro, que nem se dá o trabalho de estudar. Então, prever a ação humana é meio difícil, mas a gente consegue ver com esses dados que pode vir a acontecer. Então, talvez, quando o Bitcoin chegar de novo ao all-time high de 70 mil, bater uns 70 mil, como vai, aí a parte do Adriel, né, que vai comentar, de topo duplo, pode ser que o bagulho suba, somado ao comportamento psicológico do pessoal, que quando sobe, quando atinge um all-time high, o preço tende a subir mais ainda. Então, aguardemos os próximos capítulos, mas vem coisa boa por aí, vem coisa boa por aí, né, Adriel? Quando a gente teve a primeira vez que o Bitcoin bateu o all-time high dele, quando chegou a 60 e tantos mil, foi quando o pai do Fernando comprou o Bitcoin até, é, a gente teve, quando a gente olhava o número de carteiras existentes antes daquele pico, né, e o número de carteiras novas que surgiram naquele pico, que compraram Bitcoin, que logo em seguida venderam, a gente conseguiu perceber que as carteiras que já existiam, elas permaneceram e permanecem até hoje com o mesmo número de Bitcoins, ou mais ou menos o mesmo número de Bitcoins que elas já tinham antes, né? E aí, por que que a gente sabia que ia subir daquele jeito e ia cair? Porque tinha muita gente entrando na euforia, no hype do Bitcoin que estava crescendo de forma absurda e eles queriam ter o, né, normal, as pessoas querem pegar um pouco desse lucro, né, do bonde andando. E aí, esse número de carteiras novas surgiu e o pessoal começou a vender logo em seguida, que foi que causou toda aquela queda do Bitcoin, inclusive, né, um dos motivos, não o único. E hoje a gente consegue ver que está meio diferente do que aconteceu lá. Inclusive as correções que nós tivemos, elas não chegaram a ser tão expressivas como foi naquela época, de chegar a bater 28 mil de novo, né? Que inclusive aquela correção de 28 mil, ainda assim estava mais alta do que tinha iniciado o ano, né? Então, mesmo depois daquela correção toda, ainda estava no lucro, pouco, mas estava. E agora a gente chegou a bater a casa dos 43 mil, né? Depois que nós atingimos os 70 mil novamente. Só que nessa última vez que nós atingimos a casa de 60, algumas vezes depois a casa de 70 mil, foi diferente da primeira vez que a gente atingiu os 60 e tantos mil. Não aconteceu o mesmo padrão de novas carteiras entrando. Então mostrou que foi uma tendência natural do mercado, sabe? Foi uma tendência natural e saudável do mercado. Não dá para a gente falar a razão pela qual chegou a 40 e tantos mil, mas toda grande resistência rompida gera realização de lucro e tudo mais. E também teve notícias, né, gente? A gente sempre fala aqui que, querendo ou não, a notícia ela influencia todo o mercado e o mercado de criptomoedas não é uma Olha, exceção. olha que isso vai criar uma polêmica. Falar que notícia influencia o mercado cripto, o pessoal vai falar, não, o Fernando e o Adriel não sabem o que estão falando, não, mentira, parei. Não, cara, eu acho que sim. É claro que se você pegar o mercado tradicional, ele sofre mais, né? Porque o mercado tradicional, querendo ou não, é o que move a engrenagem do mundo, né? É as empresas que produzem. Né? A criptomoeda, o que a criptomoeda produz, né? Comparado com que com o número de soluções que as empresas existentes listadas em bolsa de valores hoje oferecem para a gente, o cripto ainda não está engateando na questão de soluções para a humanidade, né? Então, eles sofrem mais do que a gente, mas uma coisa gera outra, puxa a outra. Então, não tem como não falar que notícias acabam se influenciando. Então, mas os fundamentos não mudam, é o que a gente sempre bate aqui na tecla. Por isso que a gente não se assusta que chegou a 40 e tantos mil, sabe? A gente vai vendo as resistências, vai vendo os suportes, vai se planejando, vai preparando ordens de compra, enfim, vai aproveitando as oportunidades, porque a gente vê isso como oportunidade.
Então, a gente está longe ainda do fim desse ciclo, os dados mostram para a gente que a gente está longe ainda desse ciclo, por isso que eu até brinquei e falei, 120 mil, porque realmente eu acredito que não está longe de chegar nisso, tá? A gente vai chegar nisso, não quero falar quando, mas não está longe, e por isso que a gente confia e fala, cara, aproveita, compra, tá barato. É por isso que a gente fala que tá barato. Muito bom, muito bom. Tem alguma que você quer comentar, Adriel? Alguma notícia em A específico? Solana, a Isso aqui? Solana ali, ó, É. a Comentem para Solana, nós. Solana, né, o título, com rede lenta e suspeitas de ataque, Solana cai 16% em 7 dias. É, como é que é pela primeira vez? First First time? time? O gráfico de criptomoeda, da criptomoeda Solana não está deixando seus apoiadores muito felizes nos últimos dias, com rede lenta e suspeitas de ataque cibernético, né? Vale lembrar que a Solana já teve uma outra situação onde ela teve o travamento da rede, né, e tudo mais, mas ainda lento está mais rápido que a Cardano, né? Pelo menos Eu não roda, podia, né? eu não podia perder, tá rodando, tá? Os Oh, caras, só um mano, parênteses. os fanboys de Cardano vão. Só um parênteses. E o preço de Cardano, velho? Tá montanha-russa, hein? Acho que tá 1,26, deixa eu conferir agora. Mas também, pessoal que faz. Pra você ter noção, o Rick, que é o Rick, tava comentando hoje, caramba, a Ada não para de cair. Eu falei, você falando de Ada, falando mal de Ada? Deixa eu procurar aqui o preço. Inclusive, um amigo meu mandou mensagem hoje, é, mandou mensagem perguntando o seguinte, cara, você acha que IADA tem como derreter a um ponto onde se torna irrelevante o preço? Eu falei, cara, a chance tem. Se eles continuarem não entregando da forma como eles não estão entregando, se eles continuarem só promessa, 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 a chance tem. Acho difícil, porque os caras têm um cap gigantesco, né? Os caras estão dentro das 5 ou 6 primeiras em capitalização. Acho super difícil eles deixarem isso acontecer e, enfim, investidor que está por trás deixar acontecer. Mas tem chance? Tem. Né, Cardano, ó, Mas hoje tá 1,23, caiu 8, quase 9% tá, já hoje. tá ruim, cara, tá difícil. Tá difícil. Tá. Mas focando aqui na Sol, cara, isso ao mesmo tempo que é ruim, é bom, porque se você tem uma coisa que só funciona perfeitamente, não te dá problema, quando te der um problema, você não vai, enfim, né? Vai ser uma coisa nova. Quando você enfrenta problemas constantemente, problemas nem sempre quer dizer problemas muito sérios, né? Problemas do dia a dia, de manutenção e etc. Isso ajuda com que a rede se torne mais segura. Eu vou fazer uma comparação aqui de duas coisas que têm bastante diferença, mas, por exemplo, o Fernando pode falar sobre isso. Nenhum acidente de avião, né, acidente aeronáutico, ele é em vão, porque aprende o que aconteceu para que não aconteça mais daquela forma. Então, a mesma coisa aqui, os caras estão aprendendo, sabe? Eles vão corrigir o problema e vão aprender. A Sol, eu não vejo ela tendo volta mais. Não tem como voltar. A Sol, inclusive, foi a moeda, se não foi a moeda, foi uma das moedas que mais cresceu nos últimos 12 meses, né? Foi a mais, foi a mais. É, Aliás, a moeda real, tá? A moeda, porque né, se pegar meme coin, é, sempre tem alguma que sobe, né? Mas assim, de projeto realmente relevante que a gente vê no futuro, foi a que mais subiu. Ah, quando foi a primeira vez que você ouviu falar em Solana, Adriel, você lembra? cara, tem uns 8 meses, eu acho, que eu ouvi falar de Solana a primeira vez. E tava baixo, viu? Puta que eu não comprei. Cara, a primeira vez que eu escutei falar foi no Bitcoin Conference de Miami, de 2020. Cara, tava acho que 1 centavo, 2 centavos. Só que era um projeto que ainda era um Era projeto novo, muito. era Era novo, novo, muito novo, novo. novo. E eu falei, não vai virar nada. Tivesse Era colocado muito, muito novo. milzinho, tivesse colocado Tava milzinho. milionário. Tava Milzinho. milionário, nem tava aqui fazendo, Tá- Tava gravando, com a, tava na Maldiva. não, tava com a minha ilha, ia chamar Ilha Solana. Enfim. Mas cara, Sol, assim, é um projeto que eu gosto bastante da Sol, mesmo com esses problemas, porque eu acho que, novamente, eles vão aprendendo, eles vão se tornando mais maduros. É um projeto muito novo, cara, mas é um projeto que já está rodando muita coisa legal, muita coisa importante. Inclusive o Star Atlas, o jogo que eu falei, né, que vai ser lançado daqui a um tempo,
ele vai rodar em parceria com a Solana, ele vai rodar dentro da rede da Solana. É isso. Então, Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, cara, acho que a gente já bateu nisso algumas vezes, mas acho que vale a pena, né? Porque é uma notícia que sempre se renova. toda semana tem uma nova, né, cara? Não, Então, então é muito importante, gente. Aqui, ó. Corretora de Bitcoin é hackeada e perde 432 milhões de reais. A plataforma de criptomoedas Ascendex, anteriormente conhecida como BitMEX, olha, até um rima, Ascendex, BitMEX, Cifudex, informou através do Twitter que sofreu um ataque hacker. Ao mesmo tempo, usuários começaram a reclamar que não estavam conseguindo realizar saques na plataforma. De novo, gente, not your keys, not your coins. Então, use as exchanges somente para compra. Não usem as exchanges como carteira. Porque, como o próprio Adriel falou, toda semana está aparecendo um caso de exchange que tá sofrendo hack, que está sumindo, que, enfim. Então, gente, sempre que tiver uma notícia dessa, eu vou trazer para a gente relembrar vocês e deixar na cabeça a importância de se proteger. Não tem condições de ter uma cold wallet ainda? Não tem problema, mas tenha uma hot wallet. Não deixe seus investimentos na corretora. Não deixe seus investimentos na corretora, né, Adriel? cara, eu acho que a gente já bateu na tecla diversas vezes e a gente continua a ver toda semana uma notícia nova de gente que tomou prejuízo. E o engraçado dessa daqui, cara, é que é o seguinte, eles atacaram 3 blockchains, né, dentro que essa corretora suportava, né, que foi a Binance Smart Chain, a Ethereum e a Polygon, que é a da Matic, né? E, enfim, então assim, cara, se não tá na sua carteira, se é uma exchange que eu nunca ouvi falar nessa BitMEX, pra falar a verdade. Não deixaria meu dinheiro lá de jeito nenhum. Eu tenho receio, gente, sendo bem sincero, eu falo para os meus alunos, eu sou bem conservador nas minhas operações. Eu tenho bastante receio de usar uma outra plataforma que não seja Binance ou a Coinbase, porque mesmo que seja gigante, como a Huobi, a FTX, por medo mesmo, sabe? Pelo respeito que eu tenho ao meu dinheiro e medo de perder o meu suado dinheirinho. Então, por isso que eu fico bastante, 90% da minha operação é na Binance e se não está na Binance, está na minha Cold Wallet. O Fernando sabe disso, vocês também já sabem, eu não gosto nem de aplicativo no celular. O máximo que eu tenho de aplicativo de carteira é a MetaMask para fazer algumas certas operações, né? Mas não deixo fora da carteira, não deixo fora de uma corretora que não seja a Binance ou a Coinbase. É muito importante, gente. A gente vai bater tempo nessa tecla porque nós não queremos que nenhum dos nossos amigos, ouvintes ou mentorados percam todo o dinheiro investido ou parte do dinheiro investido por não tomar um cuidado tão simples, sabe? Então, vamos evitar problemas, porque a gente sempre se arrepende depois que acontece, né? Mas se premeditar e evitar que o problema aconteça é muito importante, né? Então, de novo, foquem na frase not your keys, not your coins. Not your keys, not your coins. Fechado? Quer falar O, mais uma coisa, Adriel? Não, eu acho que só para a gente finalizar, a gente está num momento, quando a gente começou a falar, né, que está no Mar Vermelho, a gente está num momento onde exige cautela, né, nas operações que vocês forem fazer. A gente basicamente não está aberto em nenhum trade agora, mas a gente até pegou um bem legal em Matic recentemente, a gente conseguiu acho que a gente conseguiu mais de 40% em Matic, num trade de acho que umas 2 semanas. Mas a gente não está aberto nenhum no momento, porque o mercado realmente está numa situação que exige bastante cautela, mas para longo prazo é uma boa oportunidade, né, Fernando? Para o longo prazo, tem alguns projetos muito bons que vale até a gente ressaltar aqui, por exemplo, o AXS, DOT, a Link, Gala, a própria Ethereum, né? Tá abaixo de 4 mil agora, tá no valor mais acessível. Adriel subiu um calorão agora, eu juro por Deus. Se você depois pegar no YouTube, eu fiz assim, você falou DOT tão rápido que eu juro que eu escutei Doge. Eu falei, Ah, é o quê? Tá de sacanagem comigo. Enfim, sim, Deus, Deus é, concordo Deus é plenamente mais. concordo plenamente com o Adriel.
E nós já falamos isso várias vezes, gente. Lembrem, quedas são oportunidades, oportunidades pensando no longo prazo. Nossos alunos e vocês, quando entrarem em contato pela mentoria, vão aprender a fazer trade, vão aprender a análise gráfica, porém, isso é só aqui, ó, uma forma de tentar acumular mais satoshis, mas a estratégia em si é hold, pensando no longo prazo. Encarem o longo prazo, encarem os investimentos de agora como se vocês estivessem pagando o eu do futuro de vocês. Vocês estão provendo que o eu do futuro de vocês tem uma vida melhor. É muito importante isso. A oportunidade que a gente está tendo, que vocês estão tendo nesse momento, é uma oportunidade que não existiu antes, cara. E não é comparativo com a bolsa, tá, Fernando? Então fica tranquilo. Uf, Mas hoje, quando a gente fala do longo prazo no mercado cripto, a gente está falando de 5, 10 anos, sabe, no longo prazo. Quando a gente fala de longo prazo no mercado tradicional, a gente está falando de 20 anos, por exemplo, né? no mínimo. No mínimo 20 anos para você ter um retorno legal. E fazendo aporte sempre. Mas, enfim, o mercado cripto trouxe uma oportunidade para a gente que seus pais não tiveram, nossos pais não tiveram, né? E hoje a gente consegue são tantas opções para ter retorno financeiro no mercado cripto que fica até difícil você saber o que você decidir pelo que você vai fazer, né? Porque são muitas oportunidades. Inclusive, isso falando da mentoria de novo, é uma boa. Por isso que é bom quando você tem alguém te encaminhando, alguém te direcionando, porque daí você evita o caminho das pedras, né? Você pega o caminho já trilhado para você. Então, a gente está tendo uma oportunidade muito boa. E não deixe essa oportunidade passar, pessoal. Por mais que talvez você não queira focar nisso, isso não exclui a sua exposição, né? Você tem uma exposição no mercado cripto. Porque eu tenho certeza que daqui 5, 10 anos, você vai olhar para trás e vai se arrepender. Então, não deixe de aproveitar a oportunidade que você tem agora, nesse momento. Muito bom, perfeito. Não vou nem falar mais nada porque o Adriel foi cirúrgico agora. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por esses 21 episódios. Espero que vocês estejam gostando. Para a semana que vem, por favor, mandem as perguntas. O feedback que a gente teve semana passada foi muito bom, de ter perguntas, não só ler notícias. Teve gente que já falou que as notícias estavam ficando já iguais, e concordo. Porém, como eu já falei aqui algumas vezes, as notícias no mundo cripto são cíclicas. Elas são sempre as mesmas e são cíclicas. China, exchange que foi hackeada e que perdeu dinheiro, gente que perdeu Bitcoin, são sempre as mesmas, é isso. Então, é só evitar os erros da maioria. É só seguir a receita do bolo que a gente ensina. Inclusive, a gente acabou nem mencionando, eu inclusive acho que nada a se preocupar, mas no Brasil agora eles estão tentando legislar sobre cripto, né? E só para o pessoal que talvez tenha visto isso e tenha se preocupado, não muda nada para você que está investindo, muda para as exchanges ou muda para quem talvez queira iniciar ou abrir uma empresa no mercado de cripto, né, envolvido com cripto, porque agora eles estão querendo fazer com que o Banco Central ou algum órgão que eles não especificaram qual, talvez nem exista, talvez eles vão ter que criar um órgão, né, para poder ficar em cima disso, tenha capacidade de fiscalizar e monitorar o que está acontecendo nas exchanges ou empresas que estão envolvidas em criptomoeda. Mas para o comprador, né, para o usuário final, não muda muita coisa. A gente sempre fala, a gente não recomenda o uso de corretoras no Brasil, apesar de terem corretoras boas, mas a partir do momento que você usou uma corretora brasileira, ela obrigatoriamente precisa reportar aquilo para a Receita Federal. E aí deixa de ser uma opção sua, deixa de ser uma escolha sua e passa a ser uma ação forçada, né? Se você usa Binance, se você usa Coinbase, Huobi, outras, né, que são internacionais, não vai te afetar em nada. Então, para você, usuário de criptomoeda, usuário de criptomoedas é tipo, parece um drogado, né? Qual é o seu vício? Bitcoin. Bitcoin, olha o bitcoinheiro. É, me lembrou do teu apelido, cara, agora. Que apelido? Não foi do apelido, foi a sugestão que deram de nome para o canal quando a gente começou, lembra? Eu não vou falar Nossa, agora, não. Se o pessoal quiser nossa, saber, pergunta aí, pessoal. nossa. Mas,
Para a pessoa, né? Para o cliente não muda nada. Então, só para tranquilizar vocês aí. Muito bom, gente. Então, muito obrigado. Você encontra o Adriel. Qual é o seu Instagram da semana, Adriel? @Adriel Gavaza, com 2 Es. Você nos encontra no Instagram, YouTube e Spotify, como Falando em Cripto. E o meu Instagram, @IamFernandoGouveia. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem com um especial de Natal. Semana que vem tem especial de Natal. O Adriel vai vir de Papai Noel e eu vou vir de ajudante de Papai Noel. Fudeu, agora eu vou ter que cumprir isso aí. Valeu, O rapaziada. Até semana ajudante que de vem. Papai Noel é a Rena, viu? Vou vir de, sei lá, de. Vou trazer o supino semana que vem. Traz o Pronto. supino. Nossa. É nóis, rapaziada. Falou. Boa semana. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.